Fala, Arena, boa tarde. Quem tá com fome por Jesus faz barulho onde você tá. Eu falei, quem tá com fome por Jesus faz mais barulho onde você tá. Fica de pé na tua cadeira aí, sai da tua cadeira, erga suas mãos lá pro alto. Nós vamos hoje honrar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Fala comigo, Jesus. Agora, aonde você estiver com seus olhos fechados, mãos erguidas, repita bem forte comigo, diga assim: Senhor Deus, bem forte, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, meu coração está aberto, eu já recebi tanto de Ti, mas eu ainda tenho fome. Eu peço, Senhor, que o Senhor me toque mais uma vez. Eu sei que o Senhor tem derramado em mim, mas hoje à tarde, alarga o meu odre, para caber mais vinho novo. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fome, aumenta a minha expectativa. Hoje à tarde, meus olhos estão em Ti, não está em homens. Eu não vim aqui, Deus, para escutar pregador, escutar banda. Eu vim aqui ter um encontro contigo. Então hoje, Senhor, Tu tens liberdade. Eu te dou permissão. Fala comigo, me confronta, me conforta, me transforma. Em nome de Jesus. Põe tua mão no teu coração e repita isso assim: Senhor Deus, me ensina a amar. Renova em mim o primeiro amor. Aumenta em mim uma paixão por Ti. Eu quero Te amar melhor, para amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus aonde você está. Enquanto você acha um lugar para sentar, vira para umas 3, 4 pessoas e fala assim: se prepara, o Espírito Santo está aqui, ele vai te pegar daqui a pouco. Acha um lugar para você sentar. E abre aí comigo a tua Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre 2 personagens bíblicos e eu vou começar agora com a rainha Esther. Esther capítulo 4. Só para trazer um pouco de contexto, Esther era uma garota que não tinha pais e ela foi adotada por seu primo ou seu tio. O nome dele era Mordecai. Mordecai cria Esther, ela que era uma garota judia, uma menina que cresceu numa cultura judaica, mas num povo estranho. E Esther, então, ela é criada por Mordecai, e ela era uma linda garota, muito carismática, uma menina que enchia os olhos, e ela vence, então, um concurso de beleza. E quando ela vence o concurso de beleza, ela se torna, então, a rainha, esposa do rei da Pérsia. Então é aí que nós vamos começar. Abre aí comigo Esther capítulo 13 e vira para quem está do teu lado e fala assim, ó, presta atenção na palavra. Esther capítulo 4 versículo 13. Você está pronto aí? Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, e Esther estava diante
da ameaça de um genocídio ao povo judeu, ela que estava dentro do palácio do rei como a esposa do rei, tinha então a posição e a influência para fazer uma diferença. Então Mordecai lhe disse, respondendo o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, fala comigo, palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão ou surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Esther estava numa posição de influência. Fala comigo, influência. Você sabe que Deus te deu influência? Quantos aqui creem que Deus te deu influência? Levanta tua mão. Eu não estou perguntando se você está contente com a tua influência, ou se você tem mais influência do que a pessoa do teu lado. Eu estou perguntando se você entende que você tem uma medida de influência dada por Deus. Você entende isso? Esther tinha uma influência. A influência de Esther, na verdade, ela está descrita nesse versículo 13, quando fala que ela estava no palácio do rei. O palácio do rei para Esther era um lugar de influência. Presta atenção aqui, você precisa entender que Esther, ela era a única esperança da nação de Israel. Israel está sob a ameaça de um genocídio, e ela está sendo tentada a dar para trás. Mordecai começa a perceber, a minha sobrinha ou a minha prima vai pipocar. Tem muita pressão sobre ela, ela entende que tudo depende dela, mas ela também está fazendo a matemática, talvez venha custar a própria vida dela. Ela está começando então a se esquivar da responsabilidade, e ela começa a falar: olha, Mordecai, eu não tenho muito o que fazer, está fora do meu alcance, você sabe que eu não tenho esse acesso que você pensa que eu tenho com o rei. E Mordecai interrompe ela e diz: Esther, entenda que mesmo você pensando que porque você tem influência, você vai escapar do julgamento de Deus, você está muito errada. Olha só o versículo 14, acompanha comigo, Esther 4,14. Ele diz assim: pois se você ficar calada nessa hora, livramento surgirá de outra parte, mas você e a sua família morrerão. E ele diz: quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Vira para quem está do teu lado, olha nos olhos dessa pessoa e fala assim: quem sabe não foi para um tempo como este que você está no teu lugar de influência. A pergunta, que na verdade era um confronto, que Mordecai faz com Esther, era nada mais do que um apontamento para o propósito de vida de Esther. Quantos aqui tem um propósito na vida? Levanta a mão se você tem um propósito na vida. Tá bom. Você então já levantou a mão dizendo que você tem influência, e você também levantou a mão dizendo que você tem um propósito de vida. Será que você entende que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito profético separado para você? E você não vem para essa terra com Deus olhando para você como um bebezinho que acabou de nascer, pensando: e agora? O que eu tenho para ele fazer, para ela fazer? Não. O que Deus tem é um plano original, e em cima daquele plano original, Ele começa a construir você com os dons, com as habilidades, com tudo que é necessário como ingrediente dentro de você, para você cumprir a visão do teu propósito. Fala comigo: a minha visão está conectada com o propósito que Deus me deu. Você crê nisso? Então você tem influência.
Agora, lembra, se você estiver vendo aqui as telas, eu vou pedir para pôr aqui o primeiro slide. E você vai ver que você tem aí então o slide de um círculo. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Onde está o círculo? Está aqui, já aqui, está em cima? Então você tem um círculo de influência. Fala comigo, influência. Esther estava no palácio do rei. Esther tinha uma influência, e justamente porque ela estava naquela influência, e ela tinha uma influência grande, ela começou a se sentir então segura o suficiente para dizer assim: olha, quem sabe eu não preciso agir em cima do meu propósito. Mas Mordecai vai e confronta ela e ele diz: não, você nasceu para um tempo como este. Repita comigo: eu nasci para um tempo como este. Não é à toa que Deus te fez para estar no Brasil, em Brasília, em março de 2022. Não é um acaso. Foi para um tempo como este que você nasceu. Foi para um propósito como este que você nasceu. Foi para uma visão como esta que você nasceu. Você e eu, nós temos influência, mas não apenas influência. Pode pôr o próximo slide. Eu e você, nós, além de influência, nós também temos, pode pôr o próximo slide. Você também tem um círculo de visão. Mordecai está lembrando Esther sobre o círculo de visão dela. Eu quero que você abra aqui comigo no outro texto, do segundo personagem que tinha influência e também tinha uma visão. O nome dele é o rei Davi. Abre aí comigo em 2 Samuel capítulo 11. Vai comigo para 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Versículo 1, você achou aí? 2 Samuel 11, versículo 1, diz assim: na primavera, todo mundo achou? Se você achou, fala um amém bem forte aí. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha só esse versículo 1 aí. Ele diz que na primavera, que época que era a primavera? Qual que era a época da primavera? De acordo com o texto, a época dos reis irem para guerra. O que Davi está fazendo na primavera? Ele fala: olha, normalmente todos nós vamos para a guerra, mas essa primavera vai ser diferente. Ele diz assim: eu sou um homem de muita influência, tanta influência que eu tenho um exército muito grande, um exército muito poderoso, muito dinheiro, eu tenho muita, mas muita influência. Então eu não vou fazer aquilo que eu deveria, que é ir para a guerra. Eu vou usar minha influência para enviar então Joabe. E Joabe vai com as minhas tropas e eles então vão lutar contra os amonitas. E o texto do versículo 1 diz que eles foram então para a guerra em Rabá. E lá em Rabá, Joabe consegue vitória sobre os amonitas. Eu quero que você entenda uma coisa aqui que é muito, muito importante. Davi está usando da sua influência, mesmo ele estando fora da visão. Deixa eu repetir. Davi está usando da sua influência, mesmo ele estando fora da sua visão. Qual era a visão de Davi? A visão de Davi é para que ele fosse para a guerra. Você lembra disso? Você vai recordar que na palavra está escrito
que o próprio Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir o templo, teu filho vai construir o templo. Você não vai, porque você, Davi, é um homem que tem sangue em suas mãos. Por que ele tinha sangue em suas mãos? Ele tinha sangue em suas mãos porque ele era um homem de guerra. Davi não era um homem de construção de templo. Esse não era o propósito que Deus o fez. Deus fez Davi com a visão de tê-lo como um rei que fazia guerra. Um rei de guerra que derrotava os inimigos de Israel. Esse era o propósito e a visão que Deus tinha dado a Davi. Só que em algum momento, Davi olhou para aquela visão e falou: sabe de uma coisa? Eu sou influente demais para estar cumprindo a minha visão. Eu não vou cumprir minha visão, pelo contrário, eu vou usar da minha influência para que o propósito venha a ser cumprido. Então, a influência dele faz com que Joabe e os exércitos vão então para Rabá e eles começam a ter sucesso. Não é porque você tem sucesso em algo que quer dizer que você está dentro da visão. Não é porque você está derrotando seus inimigos de uma maneira que Deus não pediu para você guerrear, que quer dizer que você está tendo êxito dentro da visão. Davi estava tendo vitória mesmo fora da visão, e por mais que muitas pessoas poderiam olhar e dizer: eu não vejo nada de errado com isso, se você for olhar no próximo versículo, você começa a entender o que Deus estava querendo proteger Davi. Veja nessa tela, você tem aqui um raio de influência, e logo na sequência você tem aqui um raio de visão. Pode deixar na tela. Você tem uma influência, e muitas vezes, assim como Esther e assim como Davi, nós, seres humanos, filhos e filhas de Deus, ficamos tão obcecados com a nossa influência e permitimos que a nossa influência seja maior do que a nossa visão. Quantos aqui entendem que Deus não quer que você venha se seduzir por influência, mas que você venha estar comprometido com a visão? Se você entende isso, diz amém. Porque quando você tem mais influência do que visão, pode passar o próximo slide. O que você tem é uma zona de discrepância. Fala comigo, discrepância. O teu perigo está na zona de discrepância. Mordecai está querendo, na verdade, salvar Esther de ter mais influência do que visão, quando ele fala: Esther, você nasceu para um tempo como este. É melhor você parar de ser seduzida pela tua própria influência e você ficar sobre convicta com a tua visão. Deus te criou para uma visão de ser a libertadora de Israel. Em 2 Samuel 11, a gente acabou de ler, Davi, ele está tão envolvido na sua própria influência, que ele terceiriza a sua visão. Ele diz: Joabe, você vai lá e você luta a guerra que eu deveria lutar, porque eu quero ficar aqui no palácio real. Fala comigo, palácio real. Sabe, eu não sou contra você viver num palácio. Eu não acho que é errado você ter bênçãos de Deus. Eu não acho que é errado você prosperar. Eu fico feliz se você for próspero, que legal. O que eu acho que é errado é quando você tem um palácio real e você começa a dar mais atenção ao palácio real do que a visão pela qual Deus te chamou a cumprir. E aqui Davi está nesse impasse. E toda vez que você tem mais influência do que visão, você permite uma zona de discrepância. Versículo 2 de Samuel, capítulo 11, diz que uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço
do palácio. E lá do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Veja bem, presta atenção aqui, pessoal, rapidinho, presta atenção. Você tem que entender uma coisa: quando você permite zonas de discrepâncias na tua vida, você começa a se expor a tentações desnecessárias. Repita comigo: o meu perigo. Repita bem forte: a minha tentação está na zona de discrepância. Quando você não tem uma visão que é maior que a tua influência, e você tem mais influência do que visão, você se encontra no terraço de um palácio real, quando você deveria estar no campo de batalha. Se ele estivesse cumprindo a visão da vida dele, ele não seria seduzido por uma mulher linda, nua, que estava tomando banho, que era a vizinha do palácio. Quantas vezes eu e você somos pegos pelo inimigo, tentados pelo inimigo, porque nós estamos fazendo algo que Deus não nos chamou a fazer. Quantas vezes você já escutou de histórias de pessoas que clamavam pela bênção do abençoador? Eles iam atrás do abençoador e clamavam: Deus me abençoe, só para mais tarde voltar os olhos para a bênção e tirar os olhos do abençoador. Sabe, eu tenho por mim que a minha melhor versão do Teo Hayashi, e na verdade isso aqui nem é minha opinião, isso aqui é a opinião da minha esposa, da Júnia. E a Júnia, ela concorda quando eu digo que a minha melhor versão é um Teo Hayashi desesperado por um milagre. Deixa eu repetir: a tua melhor versão é você desesperado por um milagre. Quando você está desesperado por um milagre, numa condição onde você diz a Deus: Pai, se o Senhor não intervir, vai ser um fracasso. Naquele momento, você concorda comigo que você está completamente dependente de Deus? Sim ou não? É difícil você ser arrogante quando você precisa de um milagre. É difícil você ser prepotente quando você está desesperado por uma intervenção divina. É difícil você ser autossuficiente quando você depende da graça sobrenatural do teu Pai. Mas é contra a minha natureza, é contra a tua natureza humana nos pormos em situações de dependência de Deus, porque é do ser humano querer ter controle. E Davi estava numa situação onde ele não dependia de Deus. Ele está tão influente, ele consegue simplesmente delegar uma guerra e falar: você, capitão, vai lá e ganha a guerra para mim. Esther, ela estava numa situação onde ela não está tão dependente de Deus. Ela era a esposa do rei. Se houvesse um genocídio, pegaria qualquer pessoa, menos a esposa do rei. E quantas vezes nós estamos olhando para o raio de influência que Deus nos deu, e talvez inconscientemente nós temos uma visão que vai se apequenando para que ela venha cobrir e ser suprida pela nossa influência. E eu estou aqui hoje para te dizer que essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você venha ter uma visão aonde a tua conta bancária não consegue suprir. A vontade de Deus é que você venha ter uma visão de Deus aonde os teus contatos sociais não conseguem suprir. A vontade de Deus é que você venha ter uma visão aonde os teus diplomas e o teu conhecimento técnico não são suficientes para cumprir. A vontade de Deus é que você venha ter uma visão aonde a tua habilidade natural não é suficiente para cumprir,
porque sendo assim, você se põe numa posição de dependência a Deus, e é só assim que você vai ver então o espaço para o Espírito Santo entrar em parceria com você, e quando o Espírito Santo enxerga um espaço para entrar em parceria com você, aquilo que é o teu passo natural, mais a agência do Espírito Santo, traz então o sobrenatural como visão na tua vida. Mas quantos de nós estamos dispostos a nos posicionar no lugar aonde os nossos recursos não são suficientes? Quantas vezes você e eu já dissemos a Deus: Deus, eu não posso cumprir essa visão, porque eu não tenho recursos para cumprir essa visão. Eu não sei falar bem, eu não sei articular as ideias bem, eu não tive as oportunidades que os outros tiveram de educação, eu não tenho o dinheiro necessário para a construção disso. Deus, eu não tenho habilidades nem dotes naturais para fazer isso acontecer. E é justamente por isso que Deus está te chamando para cumprir uma visão aonde o teu raio de influência não dá conta por si só. Sabe, o Senhor está te chamando para ser aquela pessoa que fala: Senhor, eu quero então aumentar a minha visão. Quantos querem aumentar a visão hoje à tarde? Levanta a mão. Quantos concordam que muitas vezes nós inconscientemente estamos buscando um cristianismo seguro? Levanta a mão. Sabe, Deus quer te chamar para uma aventura, e quando Ele te chama para uma aventura, sempre existe um mistério acerca do resultado. Você não tem uma aventura quando a vitória é garantida, o resultado é garantido. A aventura vem justamente no mistério, a aventura vem justamente na interrogação, a aventura vem justamente quando você decide dar passos de fé. E você dá passos de fé porque você entende que a minha influência não é suficiente, e com tudo que eu tenho, eu de verdade, deixa eu te falar uma coisa: não existe nação no mundo aonde Deus está se movendo no meio dos jovens como Deus está se movendo no nosso Brasil. Deixa eu vou repetir: não existe lugar nenhum no mundo que está experimentando o mover de Deus como nós estamos experimentando o mover de Deus no meio dos jovens. Eu passei o último ano da nossa vida aqui, 2021, eu e minha família, literalmente ilhados. Nós estávamos numa ilha no Pacífico chamada Havaí, e nessa ilha do Havaí tem uma universidade, e é uma universidade chamada Universidade das Nações, onde muitos missionários e profissionais que usam as suas profissões como missões são treinadas nesse lugar, e são diversas. Só enquanto eu estava lá nesse ano, eram mais de 88, 89 nações representadas no campus dessa universidade. E quando as pessoas descobriam que eu e Júnia, nós éramos do Brasil, a reação sempre era a mesma. Eles saíam correndo, eles arregalavam os olhos e falavam assim: Theo, conta pra gente o que Deus está fazendo no Brasil. A gente escuta falar do que Deus está fazendo no Brasil. Eu estou falando de coreanos, pessoas da Indonésia, eu estou falando de nossos irmãos alemães na Europa, pessoas na África, tantos irmãos nigerianos vieram: Theo, me conta como que é o evangelho no Brasil. Eu sei que o Senhor está se movendo de uma maneira sobrenatural lá. Deixa eu te dizer algo que eu falava há literalmente 30 minutos, 40 minutos atrás com o bispo Rodovalho, que hoje, nunca na história do Brasil foi tão fácil ser evangélico. Escuta o que eu estou te falando. Conversava com o teu bispo alguns minutos atrás, e ele concordava e também afirmava para mim: é verdade, nunca antes na história do Brasil foi tão fácil ser um jovem evangélico. No Brasil, todo mundo é evangélico, e se você não é evangélico, tua tia é. Concorda? Com isso,
Você começa a enxergar que aquilo que era motivo de deboche, aquilo que era motivo de ser um marginalizado, agora não é mais, ou pelo menos está diminuindo. As estatísticas dizem que no nosso Brasil, até 2032, nós seremos mais do que 50% da população evangélica. Mas escuta, que adianta nós termos mais de 50% de uma população como do nosso Brasil, que se considera da fé evangélica, se nós não estamos vivendo a visão que Jesus nos entregou a viver. Você já escutou aquela máxima que diz que tempos difíceis fazem homens fortes e tempos fáceis fazem homens fracos? Alguém já escutou essa frase? Que não seja dito isso da nossa geração, que vive um raio de influência que continua a crescer no nosso Brasil. Que não seja dito isso da nossa geração, que vive a bonança dos homens fortes, que foram forjados nos tempos difíceis e hoje operamos debaixo dos céus abertos, que eles com jejum, com lágrimas, com choro, rasgaram os céus para nós. Que nós não venhamos ser uma geração que seduz, que é seduzido pelo palácio real, sem perder de mente que o nosso propósito é no campo de batalha. Deus te chama a aumentar o teu raio de visão. Theo, então qual é a minha alternativa se eu tenho mais influência do que visão? E deixa eu te dizer, sabe, até hoje a linguagem que a gente conversa entre a nossa juventude é, sabe, uma profissão nova, digital influencer, um influenciador digital. Eu não tenho nada contra se você é um influenciador digital, pelo contrário, seja. Mas se você tem uma influência na internet, qual é a tua visão? Se você tem uma influência na sociedade, qual é a tua visão? Quando você olha essa zona de discrepância, eu vou pedir para pôr aqui mais uma vez. Quando você vê essa zona de discrepância, onde você tem mais influência do que visão, eu digo que é na zona de discrepância que você se encontra com mais dinheiro do que a visão requer de você. É quando você tem muita influência e não tem visão, que você está sentado em rodas, aonde você tem amigos, você tem uma vida social ativa, mas você não tem visão para aquilo. Será que você tem uma visão tão grande que ela sobrepuja, que ela ultrapassa a tua influência? Eu lembro fazendo essa oração há uns meses atrás, e o Senhor começou a falar: Theo, quando foi a última vez que você estava desesperado pela minha intervenção? Quando foi a última vez que você estava chorando na minha presença, pedindo: Pai, apareça, se o Senhor não aparecer vai ser um fracasso hoje? Sabe, Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz para você viver um cristianismo de condomínio fechado. Ele quer que você venha viver um cristianismo perigoso. Ele quer que você venha viver um cristianismo de aventura. Há poucos dias atrás eu recebi uma ligação, um WhatsApp, e eu comecei a ver os números, eu não reconhecia, eu atendi. Era uma garota que saiu do Dunamis há uns 4 anos atrás. Ela falou: eu tenho um chamado para missões, e ela está sendo uma missionária no Egito. E ela me ligou e falou assim: Theo, consegui teu WhatsApp. Eu falei: o que foi? Quem que é? E ela se apresentou de novo. Eu falei: caramba, eu lembro de você. Eu falei assim: Theo, eu estou sumida, mas deixa eu te falar, não é porque eu estou desconectada daquilo que Deus está fazendo com o Dunamis ou com a Zion, é porque eu tive que mudar telefone. Eu tenho estado sem comunicação, porque aonde eu estou, eu trabalho com os muçulmanos que estão sendo evangelizados, e tem muitos que estão vindo para Jesus, e por isso eu tenho que cortar qualquer contato, porque eu estou debaixo de supervisão, e se eles descobrirem, eu faço com que missionários venham correr perigo de vida. Falei: e aí, tá bom, mãe, por que você está me ligando então? É melhor você desligar o telefone antes que os caras descubram. Ela falou assim: não, é porque tem uma garota, e Jesus apareceu para ela num sonho.
ela é muçulmana, mas quando Jesus apareceu para ela num sonho, ele falou para ela quem ele era e ela se converteu. E ela fugiu de um país do Oriente Médio até chegar aqui em Egito. E aqui no Egito ela veio procurar auxílio na nossa base missionária. E ela está pedindo que a gente venha tirá-la do Egito rápido. E eu estava pensando, será que eu não posso enviar ela para o Brasil? Você recebe ela lá? Eu falei, lógico, manda, bota ela no avião e ela precisa pegar o visto. Falei, tá bom, então eu vou botar aqui o pessoal do jurídico da igreja te ajudar, a gente faz uma carta, a gente pega um visto para ela vai lá na embaixada em Cairo e bota ela no avião, tira ela daí. Assim, os familiares dela são pessoas muito influentes, eles descobriram que ela fugiu para cá e que ela é convertida, eles estão tentando pegar ela e ela vai ser presa pela polícia. Eu falei, então tira ela daí rápido. Há mais ou menos uma semana atrás ela me ligou e falou assim, olha, infelizmente no aeroporto, puxou a ficha dela, ela está barrada, ela está presa até agora no aeroporto. Você continua orando comigo, a gente quer tirar ela de lá, a gente ainda não desistiu de enviar ela para o Brasil. Sabe, eu desliguei o telefonema e comecei a pensar, esse é um estilo de vida de uma garota de 21 anos. A gente não passa por isso no Brasil, galera. Ninguém vai te jogar na cadeia porque você se converteu ao cristianismo. E na verdade, se você não fizer alguma coisa, se posicionar, quem sabe na frente isso é possível ver no Brasil, então é melhor a gente se posicionar agora. Mas hoje nós temos muita bonança, hoje nós temos muita bênção. E eu me pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o raio de influência e de bênção que Deus tem nos dado? Hoje o Senhor está querendo nos marcar com uma visão que ela é maior do que aquilo que tem na tua carteira, aquilo que está no teu Instagram, aquilo que você tem no teu canal de YouTube. Deus quer aumentar a tua visão ao ponto que você faz com que a tua influência corra atrás da tua visão e não a tua visão se submeter à tua influência. Sabe, existe uma frase de um dos meus heróis da fé, o nome dele é John Wesley, o fundador do metodismo. E ele dizia, Deus me ponha em chamas, para que pessoas venham de milhas e milhas de distância, assistir um homem pegar fogo por ti. Talvez você esteja aqui pensando, Theo, então que tipo de visão que eu tenho que ter? Que tipo de convicção de propósito que eu preciso ter? Eu acho que muitas vezes a gente quer tanto saber o que fazer, mas hoje eu creio do Senhor que enquanto nós estamos apaixonados por Ele, pelo reino dEle, pelos mandatos dEle, sabe, o Senhor vai automaticamente expandindo a tua visão. Os discípulos, antes deles virem Jesus ascender aos céus, Jesus ele reúne eles, ele fala uma coisa que eu diria talvez a mais importante que Jesus já falou para eles. Ele fala assim, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, qual que tem que ser a minha visão? A tua visão é discipular nações. E toda vez que eu não olho para isso como a coisa principal, eu vou me pegar olhando a minha influência, as minhas bênçãos, e eu me pergunto, sabe, eu sei que Deus quer te abençoar, mas será que é melhor nós darmos uma visão maior para todas essas bênçãos que Deus tem nos dado? Sabe, hoje eu quero orar com você, enquanto a gente termina, porque eu senti mesmo vindo para cá, que o Espírito Santo vai marcar os nossos corações. Ele vai marcar os nossos corações com o fogo dele. Ele vai marcar o nosso coração com uma paixão. Eu estava orando hoje, antes de vir aqui, por Deus, toca a minha geração com paixão e convicção pela visão. Sabe, não é uma coisa que você vai aprender aqui no cérebro, você escutou, você viu, você abriu a Bíblia, você leu, tem que fazer isso mesmo, só que até chegar no lugar onde aquilo queima no teu coração. Sabe, eu acho que as pessoas começam a se distrair com as bênçãos, porque elas vivem um cristianismo sem paixão, elas vivem um cristianismo sem convicção, elas vivem um cristianismo seguro demais.
E quando eu recebi aquele telefonema daquela garota que estava tentando fugir, escapar do Egito para vir para cá, o Senhor começou a me confrontar e falar: Theo, eu quero que o teu coração volte a arder por isso, arder por uma alma, arder por uma nação, arder por um colégio. Você crê numa transformação na tua escola? Você crê numa transformação na tua faculdade? Você crê numa transformação aonde você trabalha, na tua família, nos teus primos, tuas tias? Sabe, você consegue chorar em cima daquilo? John Wesley é aquele cara que falava: Deus, eu tenho planos, eu tenho estratégias, eu tenho teologia, mas o que vai fazer com que isso venha a entrar em movimento é fogo. Põe fogo em mim, Deus. E quando o Senhor puser fogo em mim, eu carregarei a convicção da visão. E contanto que eu tenha convicção da visão, a bênção vai ser canalizada em prol da visão e não será uma distração. Um dos meus maiores medos é ver uma geração evangélica tão massiva como a nossa, distraída com coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Novamente, eu não sou contra Deus te abençoar, mas o evangelho não tem a ver com bens materiais. Eu não sou contra Deus te prosperar, mas o evangelho tem uma métrica de sucesso diferente do mundo. E quando a gente tenta ser tão relevante, mas tão relevante para o mundo olha e fala: você parece com a gente, você cheira que nem a gente, você fala que nem a gente, você é que nem a gente. Por que eu tenho que abraçar esse Jesus que você diz que vai fazer a diferença se você está igual a mim? Eu me preocupo com uma juventude massiva evangélica brasileira que não tem oposição, que não carrega a necessidade de fogo, que não carrega a necessidade do sobrenatural, que não carrega a convicção que a minha visão é estar no campo da batalha. E não que Deus não queira te abençoar com o palácio, mas quando é momento da batalha na primavera, você tem que estar na guerra. Você não tem que estar no terraço, você não tem que estar nas coberturas, você não tem que estar nas festas de rooftop. Deus está te chamando, Deus está me chamando a aumentarmos a visão, a voltarmos a ter uma paixão por aquilo que é o evangelho simples. O evangelho simples. O evangelho simples, mais poderoso. Theo, como assim? Ele é simples, mas ele é poderoso. Tão simples como um grãozinho de mostarda. Tão simples como uma pitadinha de fermento. Tão simples como uma pérola pequena. E talvez você se sinta assim: Theo, eu sou só um grãozinho. Theo, eu sou só uma pitadinha. Theo, eu sou uma pedra pequenininha, uma pérola pequenininha. Mas se você for ler o texto, Jesus descreve o reino como aquilo, como um grão pequeno, mas cujo efeito é gigantesco. Como uma pitadinha de fermento pequena, mas cuja massa não consegue ignorá-la. Com uma pérola pequena, mas ele descreve ela também como uma pérola de grande valor. Irmãos, eu termino com isso. A mentalidade do reino é uma mentalidade do improvável, mas valente. Fala comigo: eu sou o improvável, mas eu sou valente. Davi era o improvável, mas ele era valente. Esther era uma improvável, órfã, judia, garota, desamparada, mas ela era valente. Gideão era um improvável, mas ele era um valente. Eu sou o improvável, mas quando eu sou consumido pelo fogo do Espírito Santo, eu me torno um valente.
Eu sou consumido pela visão, pela convicção do propósito de Deus para mim. Esse é o evangelho simples, mas ele é simples e poderoso. Deus te chama para ser justamente isso, um agente desse evangelho simples e poderoso. E hoje eu creio que o Espírito Santo está aqui. Você crê aqui? Você crê comigo? E eu creio que Ele quer te tocar. Eu vim orando e pedindo: Espírito Santo, nos toca hoje. Nos toca com teu fogo. Nos toca com a tua paixão. Eu quero orar com você agora. Mas eu quero que você fique sentado. E eu quero que você fique quieto, para você esperar em Deus. E talvez você queira falar um aleluia, um amém, um glória a Deus. Eu vou só pedir para você: se prive disso só por alguns segundos, porque eu creio que o Espírito Santo quer tocar você onde você está. Eu quero que você receba dele aonde você está. E se você puder agora só parar de se movimentar, feche os teus olhos onde você estiver agora. Respira fundo. Conecta o teu coração com dele. A palavra diz que os 120 estavam no cenáculo e eles esperaram. A gente não vai ficar esperando por horas, mas a gente quer esperar por alguns momentos, sim. Eu vou orar agora e nós vamos esperar pelo toque do Espírito Santo. Então aonde você estiver, eu pedi até para ligar um pouco mais as luzes. Eu quero orar com você agora. Feche teus olhos e conecta teu coração com o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante aqui. Eu oro e peço agora que o Senhor venha tocar a nossa geração. Vem com teu fogo, vem com tua presença. Nos toca com a tua convicção. Pai, queima em nós a visão do Evangelho do Reino. Vem, Senhor, agora. Se aquieta na presença. Receba agora do toque do Espírito Santo. Alguns de vocês já estão sentindo o calor do Espírito Santo, é o fogo dele. Alguns estão sentindo como se fosse um tremor na tua mão, é um sinal que o Espírito Santo está te tocando agora. Talvez você esteja sentindo lágrimas jorrando dos teus olhos. O Espírito Santo está te tocando fisicamente, ou eletricidade no teu corpo agora. Se você está sentindo algum dessas reações que eu acabei de descrever, físicas, não por fé, mas física, se você está sentindo fisicamente Ele tocando o teu corpo, você reconhece uma reação no teu corpo, física, fica de pé onde você está, só se você está sentindo fisicamente esse fogo do Espírito Santo, e permanece focado. Você que está de pé, permanece focado, porque vai começar a aumentar agora a presença do Espírito Santo sobre o teu corpo. Hoje é uma noite onde Ele quer marcar o teu coração. Hoje é uma noite onde Ele vai queimar a visão no teu coração. Pai, eu peço que o Senhor venha estar aumentando o teu fogo sobre uma geração. Mais, Deus, se você tem línguas, comece a orar em línguas onde você está. Pai, intensifica agora esse calor, intensifica o teu poder. Pai, vem com a tua eletricidade agora. Eu peço agora que o Senhor comece a destravar os sentidos espirituais de uma geração. Eu peço, Pai, que jovens, meninos e meninas venham começar a ter
um desbloquear da visão espiritual. Muitos de vocês vão começar a enxergar o mundo espiritual. Você vai começar a ver anjos, você vai começar a ver demônios, você vai começar a ver a realidade do mundo espiritual. Pai, eu peço que o Senhor venha desbloquear os ouvidos espirituais. Nós queremos escutar Tua voz. E ao passo que você vai sentindo o toque do Espírito Santo no teu corpo, fica de pé. Porque enquanto você fica de pé, Ele vai selando esse toque em você. Se você está sentindo fisicamente no teu corpo o fogo do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo, a eletricidade do Espírito Santo, o toque de poder do Espírito Santo, fica de pé se você está sentindo o fogo do Espírito Santo no teu corpo agora. Abre tua boca se você ora em línguas, começa a fluir em línguas agora. Toma um tempo só para fluir em línguas. Vamos lá, abre tua boca, começa a fluir. Rios de águas vivas fluindo do teu interior. Não para, abre mais, começa, aumenta o volume da tua voz. Não para. Enquanto você flui no Espírito, o fogo aumenta no teu coração. A paixão do Espírito Santo está tomando você. Mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo. Mais Espírito Santo. Incendeia essa geração, Senhor. Mais fogo. Alguns de vocês estão sentindo nas suas mãos um calor, é o fogo do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está depositando hoje dons para cura. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai impor as mãos sobre eles e você verá milagres criativos. Mais. Mais fogo. Você que está sentindo o fogo do Espírito Santo, está perto de alguém, põe as mãos sobre o ombro dela e comece a espalhar esse fogo do Espírito Santo. Ministra o fogo. Você não precisa orar, só precisa pôr a mão e dizer: fogo de Deus, fogo de Deus. Mais. Pai, eu peço agora por visitações angelicais. Eu peço agora, Senhor Deus, por sonhos proféticos. Marca essa geração, Deus, com o sobrenatural. Marca, Senhor Deus, com a unção que quebra o jugo. Muitos de vocês estão saindo daqui como guerreiros que vão operar na unção que quebra o jugo. O Senhor está levantando um exército agora que vai operar na ousadia dos apóstolos. Mais fogo. Impõe as mãos sobre a pessoa do teu lado. Declara: fogo de Deus. Visita a nossa geração. Marca-nos, Pai. Marca-nos, Senhor. Pai, levanta essa geração como uma geração de sinais e maravilhas. Mais fogo. Clame a Ele. Abre tua boca. Flua em línguas, cânticos espirituais. Mais. Mais, Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar.